Bom dia, meus amigos. Um ótimo domingo a todos. Gostaria de falar um pouquinho sobre a questão lá da Venezuela, o que está acontecendo e ao mesmo tempo nos comentários aí vocês falarem a posição de vocês. Nicolás Maduro, ele entrou num nível já de desespero porque ele percebe que a população como um todo da Venezuela, eu acredito que mais de 70% vai votar na oposição. E certamente ele está usando o aparato estatal que ele tem controle, em particular as Forças Armadas, as Forças de Segurança, ainda tem a milícia por trás, para suprimir essa manifestação espontânea da população que hoje está nas ruas, milhares de pessoas, assim como aconteceu no Brasil, logo após as eleições e antes das eleições de 2022, a população querendo um novo rumo para o país, porque o conto do vigário ou a narrativa da esquerda já não consegue mais convencer as pessoas, nem mesmo a grande mídia, com sua toda a estrutura de comunicação, mas não convence mais as pessoas que estão hoje a par do que está acontecendo depois do advento da internet. O celular virou a ferramenta mais importante hoje para você se tornar ativo politicamente e saber de fato o que está acontecendo no seu país e no mundo. Nós vemos aí o que aconteceu lá nos Estados Unidos, na tentativa de matar o Donald Trump, e a Globo aqui, numa desfaçatez miserável, vergonhosa, para uma emissora de televisão com sua história, com sua estatura, tentar passar para nós brasileiros que o Donald Trump tomou um tombo e caiu com algo vermelho que parecia ser sangue, ou um barulho que parecia ser bala, foi ouvido, e por aí vai. Então, assim, ela mesma está auto se destruindo, desmoralizando. A Rede Globo aqui no Brasil virou uma TV estatal. Ora, de que forma? A maior parte dos recursos hoje da Rede Globo ela vem do governo federal. Então, se de uma hora para outra o governo federal achar que a Rede Globo não é mais útil, corta todos esses recursos e acabou de fato a Rede Globo no país. E se assim acontece também na Venezuela. Na Venezuela, o Hugo Chávez lá atrás praticamente estatizou a maior rede de comunicação de lá do país. E os venezuelanos estão nas ruas, estão clamando por justiça, querendo a destituição do Maduro, e o Maduro reagindo, o Maduro, por exemplo, dia da independência da Venezuela, saiu marchando, fazendo aquele papel de palhaço na frente das tropas, as tropas marchando atrás dele, como também palhaços, porque as forças de segurança da Venezuela têm agido de forma traiçoeira, covarde, contra a sua própria população, contra os princípios e valores que são pregados nas instituições. As Forças Armadas da Venezuela estão sendo leal não à nação, não à pátria, mas sim ao governo, virou um instrumento de coerção, junto com as demais forças de segurança e a milícia. Mas a população é a força produtiva, é aquela que gera as riquezas do país, e por ela estar sendo coibida, já que é uma economia planificada, controlada, o país empobreceu de tal forma que os venezuelanos hoje, economicamente, viraram motivo de piada, pobres, miseráveis, fugindo do país para um país que está passando por dificuldades similares, como é o caso do Brasil. Então é isso. A desmoralização da esquerda no mundo está sendo desmoralizada. Você vê que no Parlamento Europeu a direita está com a maioria, e a Europa, de modo geral, está se endireitando, está havendo um movimento, não de xenofobia, mas de nacionalismo, de valorização da sua diversidade cultural, colocando tudo no seu devido quadrado e reagindo à imigração ilegal, à abertura de suas fronteiras, descaracterizando assim a cultura local.
principalmente com relação aos muçulmanos que têm invadido a Europa e estão querendo impor, né, a sua cultura de forma coercitiva aos povos nativos, e isto é inaceitável, né? Por exemplo, na Itália, na França, na Alemanha, isso já é algo bastante visível e a reação popular tem sido de forma a se inclinar para a direita, para proteger o seu território, para proteger o que é seu, para proteger a sua cultura, para proteger, né, a futura geração de um país. Isso aí. Então vamos continuar acompanhando. Aqui lembrando que o Sebastião Coelho, ele já meio que chutou o balde, né? Ele já convoca a população para uma paralisação geral, né? Convoca os empresários, aos industriais, para que se conscientize, né, junto com toda a força de trabalho do nosso país, para parar o país de forma que venha quebrar as pernas da economia, de modo geral, de forma mais incisiva, e assim as instituições passem a voltar a funcionar, porque o país está na situação tal porque as instituições não estão funcionando, os deputados não representam o povo, por exemplo, o Senado não pauta os vários pedidos de impeachment, através do senhor Rodrigo Pacheco, que é o presidente da casa. Enfim, os parlamentares não representam mais a população, porque a maioria foram comprados, né? Basta ver os milhares de emendas parlamentares disponibilizadas pelo governo federal, aqueles deputados que votassem com ele. Então, com isso, os deputados e senadores simplesmente viram as costas para a bandeira que ele defendeu durante as eleições, né? Ou seja, para a demanda popular que ele representa no seu estado, na sua região e por aí vai. Então, o Brasil está hoje sem representação, instituições falidas, podemos dizer assim, né? Vivendo uma ditadura do judiciário. O Alexandre de Moraes virou um verdadeiro ditador e a imprensa comprada se vendeu, se prostituiu, assim como o judiciário está prostituído, estabelecendo aqui um estado de exceção, né? E não é à toa falar em estado de exceção. Outro dia eu estava assistindo uma live do Renato 38 e ele falando, nós vivemos sim um estado de exceção, ao pé da letra, porque, por exemplo, a lei ela virou uma exceção, o cumprimento da lei virou uma exceção, não é uma regra, deveria ser regra o cumprimento da lei. No Brasil é uma exceção há muitos anos, né? E cito o exemplo, as investigações policiais, por exemplo, quantos por cento dessas investigações policiais chegam a uma conclusão e chega-se à aplicação da lei ao infrator ou ao criminoso. Então, é menos de 5%. Então, isto é uma exceção. Então, nós vivemos o estado de exceção, porque a aplicação da lei, ela é uma exceção, não é uma regra. Então, como fica a população que depende dessa lei para ter segurança, né? Da mesma forma, o judiciário brasileiro, estabilidade jurídica, né? Porque a aplicação da lei pelo judiciário virou uma exceção. E assim vive o povo brasileiro, né? Acreditamos sim que a maioria da população não quer este rumo, não está feliz com o destino do nosso país. O Haddad virou o senhor taxação nos memes, nas redes sociais, reage, né, reclamando, mas não pode mudar a realidade na mente das pessoas, porque é o que nós vemos nas ruas. Valeu, pessoal! Um forte abraço a todos, um bom domingo a todos, e que a cada dia nós podemos amanhecer, primeiramente agradecendo a Deus, e não perder as esperanças, continuar lutando, ávido, em relação a tudo isso que está acontecendo, com a sua lucidez, e lutando, fazendo a sua parte, dando a sua contribuição, eleições agora para prefeito e vereadores, não eleja ninguém de Partido Vermelho, não eleja ninguém de PSD, PT, PSOL, essa turma comunista que teve uma oportunidade durante cerca de 40 anos e levou o país ao estado, né, ao status quo que nós vivemos hoje, né? Um país rico, né, portanto, navegando na miséria. Um forte abraço a todos.